Pelo senso comum, quando alguém começa a falar sobre crimes e mortes, a tendência é nos prepararmos para o pior. Particularmente, acho que nada é capaz de nos preparar para ouvir histórias aterrorizantes, bizarras e insanas que desafiam os limites da própria humanidade. Por falar em humanidade, vamos parar um segundo para refletir sobre a existência de todos os serial killers, assassinos comuns e criminosos que já feriram alguém. Será que em algum momento de suas vidas eles tiveram a chance de fazer algo bom por outras pessoas? Nós temos o costume de rotular as pessoas com base nas suas ações, mas é preciso ter em mente que até mesmo aquelas mais cruéis e desumanas são capazes de praticar o bem. Você também pode achar que boas ações não servem de desculpa, até porque alguns atos são imperdoáveis, mas até os mais impiedosos podem fazer a escolha certa. É por isso que no programa de hoje nós vamos contar as 5 coisas boas feitas pelos piores monstros da história. Eu sou Antônio Bocco e sejam muito bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Inspiração de lei. Se você nunca ouviu falar sobre David Berkowitz, talvez o conheça pelo nome de Filho de Sam. No final dos anos 70, ele deixou a cidade de Nova York em estado de alerta depois de matar 6 pessoas e ferir outras 7. Você pode até pensar que a lista de vítimas dele não é lá essas coisas comparada a de outros serial killers. Mas Berkowitz era uma caixinha de surpresas, mais para a caixinha de Pandora. Ele procurava a polícia com cartas ameaçadoras e atacava pessoas sem qualquer motivação. Havia tanto buzz na mídia sobre a história dele que, quando Berkowitz foi preso, tabloides e jornais de todos os cantos ofereceram quantias milionárias para que ele desvendasse todos os mistérios e interrogações sobre os seus próprios crimes. Agora, imagine a situação. Você é parente de uma das vítimas desse cara e, de repente, ele começa a enriquecer contando as atrocidades que cometeu durante os assassinatos. Quais as chances de você ficar realmente revoltado com isso? Muitas, não é? Pois foi exatamente assim que os familiares das vítimas do filho de Sam se sentiram. E foi por isso que o caso Berkowitz acabou levando à criação de uma lei que proibia criminosos e assassinos de vender e lucrar com suas histórias. Resumindo, David deixou uma lei de proteção como legado, mas que foi considerada inconstitucional nos anos 80, depois que uma editora provou que ela violava a primeira emenda da Constituição norte-americana. Hoje, existem outras versões da lei Berkowitz que ainda precisam ser aprovadas, mas, de toda forma, o assassino foi quem serviu de inspiração para isso. Assassinos também amam. Quantas vezes já vimos histórias de pessoas que ficaram fascinadas e acabaram se apaixonando de verdade por criminosos? Bom exemplo disso foi Charles Manson, que continuou recebendo centenas de cartas apaixonadas quando já estava na prisão. Casos como esses são tão comuns que uma pesquisa chegou a confirmar que as pessoas que se sentem atraídas por criminosos violentos têm uma disfunção psicológica chamada de hibristofilia. Na verdade, quanto mais atenção um assassino violento recebe da mídia e quanto mais famoso e notório for o seu caso, mais chances ele terá de ser salvo de alguém com hibristofilia. Com Richard Ramirez, não foi diferente. Conhecido como o perseguidor da noite, Ramirez matou mais de 10 pessoas em Los Angeles e São Francisco entre os anos de 1984 e 1985. Durante a noite, ele invadia a casa das pessoas e matava
uma a uma de diversas maneiras. Por vezes estrangulando, outras espancando ou esfaqueando. Depois que foi preso, Richard recebia levas de cartas de mulheres realmente encantadas com ele e seus feitos. Cartas que eram verdadeiras declarações de amor, da primeira à última linha. Entre tantas, uma moça chamou a atenção. Doreen Leroy. Até que ele anotasse, Doreen escreveu cerca de 75 cartas e depois disso, os dois foram se apaixonando perdidamente um pelo outro. A justiça norte-americana só autorizou o casamento deles uns 10 anos depois do início do relacionamento, que acabou sendo realizado dentro da penitenciária mesmo. Porém, a história deles jamais teria um final feliz porque Richard Ramirez estava condenado ao corredor da morte. Sabendo disso, Doreen prometeu suicidar-se depois que o marido fosse executado, mas ela não chegou a fazer isso. Depois de viverem longos e inesquecíveis 17 anos juntos, Doreen se divorciou de Richard e pouco tempo depois disso, ele morreu de câncer do sistema linfático, aguardando a sua sentença de morte. Ovelha negra da família. Comparada a outras pessoas dessa lista, Lizzie Borden não foi realmente uma pessoa ruim. Seus pais, Abe e Andrew Borden, foram encontrados na casa da família em Massachusetts, mortos e esquartejados por um machado. E a filha deles foi apontada como a culpada. Houve tanto burburinho sobre a história na época e no dia do julgamento de Lizzie que parecia que toda a cidade havia comparecido apenas para ver o seu declínio. Porém, ela foi absolvida do crime e liberada pela justiça para viver a sua vida normalmente, ou mais próximo disso, já que ela se tornou um pária. Se Lizzie Borden foi realmente uma assassina, fica impossível decidirmos isso com absoluta certeza, mas o fato é que ela não foi rechaçada em todos os lugares. Depois do julgamento, ela passou seus dias cuidando de animais no abrigo de Fall River e ainda deixou $30 mil para a instituição em seu testamento. Muitas das acusações que apontavam Lizzie como assassina justificavam dizendo que sua motivação era o dinheiro da família. Porém, depois de absolvida, ela recebeu a herança dos pais e repartiu todos os seus bens e posses entre amigos e outros familiares. Muito altruísmo para alguém com instinto assassino, você não acha? O lado B do açougueiro de Bagdá. Só o nome Saddam Hussein já é suficiente para nos trazer à mente os piores cenários de guerra e sangue, não é mesmo? Ele pode não ter ocupado o primeiro lugar, mas com certeza seu nome esteve na lista dos homens mais temidos de todo o mundo. Enquanto presidente do Iraque, Saddam Hussein ficou conhecido como o açougueiro de Bagdá, sendo o mandante de uma série de ataques a populações que eram contra o seu governo. Centenas de pessoas morreram a mando dele, mas a história desse homem não se resume só em maldade. Desde muito antes de se tornar presidente, Hussein era influente na política do Iraque e tinha certos poderes para propor alguns projetos. Pode ser difícil de acreditar, mas uma de suas propostas mais relevantes envolveu acabar com o analfabetismo no país. A sua campanha nacional para a erradicação do analfabetismo tinha o objetivo de fazer o Estado oferecer obrigatoriamente escola gratuita para todos os cidadãos. E não para por aí, não. Hussein foi pioneiro na tarefa de oferecer subsídios sociais à população mais pobre no Oriente Médio. E também foi por causa dele que agricultores e familiares de soldados passaram a receber a ajuda do governo. Para encerrar a lista de boas ações de Saddam Hussein, ele criou um sistema de saúde pública que oferecia internações gratuitas, que inclusive lhe rendeu um prêmio da ONU para a Unesco. O monstro salvador da pátria. Já que estamos falando de governantes que agiam com punhos de ferro, Joseph Stalin foi um homem que conseguiu aterrorizar a nação russa como ninguém antes.
sendo responsável pela morte de milhares e milhares de pessoas. Nessa lógica, dá para imaginar que a expectativa de vida na Rússia, sob o comando dele, era curta e cruel, não é? Só que não. Antes da Revolução Comunista, a população russa vivia em situações precárias e deploráveis, a ponto de a maioria viver apenas até os 32 anos de idade. Quando Stalin chegou ao poder, ele implementou um conjunto de planos quinquenais que serviram para estabelecer as prioridades da indústria e da agricultura no período de 5 anos. Stalin pode ter sido um dos homens mais cruéis de toda a história, com certeza, mas ele foi um visionário. O que ele se propôs a fazer foi um verdadeiro milagre para os que restaram vivos. As pessoas voltaram a trabalhar e ganhar dinheiro. A economia da Rússia só teve ganhos crescentes e os surtos de doença foram quase zerados por causa dos benefícios gratuitos da saúde. Bom, o que podemos resumir de todas essas histórias que contamos hoje é que a barbárie e a crueldade muitas vezes é uma escolha. Escolha essa que controla a vida e a mente de um serial killer ou um ditador. Por isso, esteja sempre atento. Afinal, os assassinos podem estar em qualquer lugar. No seu trabalho, ao seu lado, ou então aí, dentro da sua casa. Até o próximo programa.